Bom, hoje nós vamos continuar a nossa série. Nós estamos, gente, desde o início do ano, falando sobre uma série com o tema O Centro da Vontade de Deus. Então nós começamos de Gênesis com Adão e hoje nós vamos chegar em Timóteo, um dos últimos homens na história, né? Claro que tem muito mais, mas são 50 e poucas semanas, né? São mais de 50 homens de Deus na Bíblia, mulheres, mas nós pensamos alguns que a gente acreditou que seriam mais relevantes, né? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Timóteo, companheiro de Paulo, o centro da vontade de Deus na vida de Timóteo, o maior companheiro do apóstolo Paulo, maior companheiro. E eu queria introduzir falando sobre um assunto que é muito comum no nosso meio e que são as redes sociais, a tecnologia, né? Hoje nós estamos com muitos convidados mais experientes, né? Então, muitos daqui, até nós às vezes, eu peguei uma transição de um pouco de vida sem tecnologia. Mas a gente vive hoje em um meio de redes sociais onde é propagada uma falsa vida, falsas promessas, coisas distantes demais. Então, por exemplo, você tem que ser o mais magro, né? As mulheres sofrem mais com essa parte, né? Você tem que ser a mais magra. Os homens, você tem que ser o mais forte, né? Várias vezes eu já falei para alguém, olha, eu sou educador físico, a pessoa olhou assim. Você é educador físico? Pois é, por quê? Porque criou-se um estereótipo, né? De que educador físico é o cara marombado. Então você tem que ser o mais forte, você tem que ser rico. Você não pode ter uma vida de moderação, você tem que ser rico. E você não pode ter tristeza, né, Sandra? Desde que tem estudado psicanálise agora, a gente tem conversado muito sobre isso. O problema da supressão da tristeza a todo custo. Você não pode ser triste. Você não pode passar por um período de tristeza. Você tem que estar alegre o tempo todo. É pra cima, vambora. Isso é o que é vendido nessas redes sociais. Que são boas, viu, gente? Eu não estou demonizando as redes sociais. Elas são um instrumento. Ele pode ser usado para o mal ou pode ser usado para o bem. Mas eu quero destacar o lado negativo porque tem gerado muitos problemas. Então eu fiz algumas pesquisas. Aqui no Brasil, por exemplo, fizeram uma pesquisa com 212 meninas de peso normal, em sua grande maioria, com peso normal. De classes inferiores, classe D e E, ou seja, as classes mais baixas, e perceberam o seguinte: meninas que acessavam o Facebook de 1 a 10 vezes por dia tinham 4,4 mais vezes de chance de ter insatisfação com a imagem corporal. Ou seja, as meninas que se expunham mais às redes eram as que mais tinham insatisfação com o seu corpo. Por que será? Comparação, né? Qual é a vida que tem que ser colocada lá? Tem até um meme, né? Por isso que não acha a pessoa. Você vê a foto dela no perfil, tá aquela coisa. Aí quando você vê pessoalmente, a foto tem 20 anos. Fora os filtros. E aí fala assim, por isso que não acha quando some, tá vendo? Vai procurar isso aqui, ó, mas a realidade é outra. Mas é isso, tem se vendido uma imagem. E lá em Lima, viu, Daniel? Viu, Daniel Adris? Lá em Lima, fizeram um estudo com 875 adolescentes e todas elas tinham já diagnosticado a insatisfação com o corpo. E o que perceberam? Essas meninas tinham 3,7 vezes mais depressão. Ou seja, os nossos jovens estão se adoecendo psicologicamente, na sua psique, por exposição excessiva e desordenada e falta de preparação para entender esse cenário. E aí, eu vi um vídeo que mostra uma clínica no Japão, gente, que recebe adolescentes viciados em jogos, na internet. E uma mãe relatou que o filho dela chegou a ficar 55 horas constantemente conectado. E ele começou a urinar, a defecar sentado, porque senão ele ia perder. Jogava a cueca para o lado, depois jogava a bermuda. Então é um nível que a gente tem chegado de adoecimento por causa desse problema absurdo.
E no mundo, nos últimos 45 anos, aumentou em 60% a taxa de suicídio. 60%, gente. 45 anos. Por coincidência, quando surge a internet, né? A internet surgiu na década de 60, mas ela se popularizou mais ainda na década de 80, 90 principalmente. Então, há uma correlação, a gente não pode afirmar que essa é a causa, né? Cientificamente, metodologicamente falando, a gente não pode fazer essa associação ainda, mas os dados parecem ser muito constantes e daqui a pouco nós vamos chegar nessa conclusão. E o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Vocês já pensaram nisso? Jovens de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte é suicídio. Jovens que tiram a sua própria vida, se enforcam, tomam remédio. Gente, isso é um negócio absurdo. E no Brasil, em 2011 a 2015, foram 52 mil suicídios no Brasil. E 16,4% de adolescentes e jovens. 8.637 jovens tiraram a sua vida nesse período, de 2011 a 2015. E o que isso tem a ver com a vida de Timóteo? Por que eu estou introduzindo esse assunto, falando desses dados tão sérios? Porque Timóteo era um jovem. Lembram? Timóteo era um jovem. E aí nós vamos tentar olhar a vida de Timóteo e a nossa realidade como cultura hoje e ver como que Timóteo sairia hoje. Será que Timóteo entraria para essas estatísticas? Como foi que Timóteo viveu? O que esse jovem fez com a sua vida? E como ele se saiu nesse teatro chamado vida? Como ele se saiu nessa encenação? E eu queria relembrar brevemente sobre Timóteo para vocês. Quem é Timóteo? Timóteo nasceu na cidade de Listra, onde Paulo visitou na sua segunda viagem missionária, lá por volta do ano 49 a 52. E Timóteo encontra esse jovem, ele era filho de Eunice, uma judia convertida, e neto de Lóide. E as duas, Paulo diz que elas tinham fé em Deus. E Timóteo herdou essa fé. E o pai dele era grego. Por isso, inclusive, Paulo tem que circuncidá-lo, né? Por causa do problema com os judeus lá. Então, Timóteo veio dessa linhagem, ele é a terceira linhagem de cristãos na sua família. E ele é instruído na fé desde criança. Paulo fala isso lá em 2 Timóteo. Desde criança, ele conhecia as Sagradas Escrituras. E naquele tempo era só o Antigo Testamento, né? Não tinha o Novo. O Novo estava acontecendo. Jesus estava vivendo o Novo Testamento. E Paulo fala que ele foi gerado por Paulo no Evangelho. E ao que tudo indica, por esse histórico de vida dele, que Paulo não pregou o Evangelho para ele, mas Paulo o discipulou. Ele já conhecia a palavra, mas Paulo pega ele e fala: meu filho, anda perto de mim. Eu vou te ensinar o que é. Você foi salvo. Ok, você aceitou Jesus, você conheceu a fé, o Salvador. Agora existe uma caminhada. A salvação é apenas uma porta. Existe uma longa caminhada de santificação. E depois que a gente aceita e recebe a Cristo, a gente inicia esse processo que vai durar até o final da nossa vida, chamado santificação. Que é o quê? A gente cada dia colocar mais de Jesus e menos de nós. Morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Esse é o caminho de discipulado. Foi isso que Paulo fez com ele. E aí Paulo, na terceira viagem missionária, em volta do ano 53 a 57, Paulo já comissiona esse jovem para trabalhar com ele. Conhece ele na segunda viagem, na terceira Paulo já capta ele e coloca ele para trabalhar junto com Paulo. Um trabalho leve, né, gente? Lembram da vida de Paulo? Um trabalho bem leve, naufrágios, açoitamentos, fome, frio, sede. Um trabalho bem light. E Timóteo começou o seu estágio, caminhando ao lado do maior missionário do primeiro século da fé cristã, que era perseguidor da igreja. Ele, enquanto judeu, perseguia os cristãos, achando que estava servindo a Deus. Mas aí Timóteo tem o grande privilégio de fazer o seu estágio ao lado dessa multinacional, né, chamado Paulo. E ele era provavelmente ainda um adolescente, um jovem, próximo dos 17 a 20 anos. E Paulo chama ele de jovem já no final da sua vida. Paulo, em 64, quando ele estava perto do seu martírio, ele chama Timóteo de jovem. Então, quando ele conheceu Timóteo, provavelmente era um adolescente, 13, 14 anos, como Maria.
E ele auxilia Paulo na evangelização da Macedônia, da Caia, de Éfeso, da Ásia Menor. Então Timóteo trabalhou demais. E liderou a igreja de Éfeso, que naquela época era uma das igrejas mais importantes. Por quê? Porque aí Éfeso era uma das cidades mais importantes daquele momento, na Ásia Menor. Então, ele teve um estágio com Paulo, e Paulo comissiona para cuidar de uma das maiores igrejas do seu tempo. E para enfrentar um dos maiores problemas que tinham, que era heresias. Né? Ali já estavam surgindo os grupos gnósticos, a seita cristã do gnosticismo, que acreditava que o mundo era inferior, que foi influenciado pelos gregos, e aí surgiram todas aquelas heresias que a gente sabe ao longo da história, né? De que Jesus não era homem, porque eles desvalorizavam a carne. E aí, provavelmente, Timóteo começou a enfrentar esse tipo de heresia lá. E muitas heresias dos judeus também, né? Porque nesse período, um dos problemas da igreja era o judaísmo, tentar convencer os judeus que Jesus era o Messias. Depois o gnosticismo toma uma proporção maior quando vai saindo de Jerusalém. E Timóteo foi enviado para Coríntios, Filipos, Tessalônica. Ele trabalhou como pregador, como exortador, como mestre, como evangelista, que provavelmente foi a sua principal função. Paulo vai falar, cumpre o seu ministério de evangelista. E foi correspondente também, né? Ele foi enviado a vários lugares. Paulo falou, eu estou enviando para vocês Timóteo para dar notícia de mim, para pegar notícia de vocês. Então ele foi um correspondente, ou seja, o jovem fez de tudo um pouco. Fez de tudo um pouco. E ele estava com Paulo até o final da sua vida. Lá na segunda prisão de Paulo, em Roma, naquela masmorra, marmetina, Timóteo estava com ele. Foi o único que não abandonou Paulo. Paulo chega a dizer, olha, todos da Ásia me abandonaram, menos Timóteo. Timóteo estava com ele até o final. E ele também foi preso. Lá em Hebreus 13, 23, o autor diz, Timóteo foi solto. Ou seja, Timóteo, além de fazer o estágio com Paulo, além de trabalhar isso tudo, ele sofreu as mesmas dificuldades que Paulo. Paulo também foi preso, foi açoitado, e Timóteo também foi preso. Então ele seguiu os passos de Paulo até o final. E olha que interessante, lá no final da Bíblia, na carta de Jesus aos Efésios, Jesus diz que os Efésios combateram os falsos mestres. Isso era o que Jesus tinha a favor deles. Olha, eu sei que vocês combateram os falsos apóstolos, ele usa esse termo. E provavelmente isso foi trabalho de Timóteo. Porque Timóteo liderou essa igreja e uma das principais missões dele era combater essas heresias. Então, ao que tudo indica, parece que Timóteo fez um bom trabalho. E ele foi sempre elogiado por Paulo nas suas cartas. Além disso, né? E qual foi a morte desse jovem? Não temos nada na Escritura, não temos nada numa literatura pós-cristã. A única coisa que a gente tem é de um livro apócrifo chamado Atos de Timóteo, que diz que ele foi apedrejado em Éfeso por tentar impedir uma procissão a Diana dos Efésios. Então essa é uma informação que talvez seja verdadeira, porque os livros apócrifos, como os gnósticos faziam muito, eles apenas aumentavam ou distorciam algumas coisas. Por exemplo, em alguns dos evangelhos apócrifos, Jesus tem centenas de metros de altura. Por quê? Porque na cabeça deles, Jesus não podia ser humano, então eles tinham que dar alguma característica muito divina para Jesus, né? Por causa da crença deles que veio dos gregos, de que o mundo material era ruim. Então talvez a parte histórica, exista alguma parte histórica nisso. Talvez Timóteo de fato tenha morrido apedrejado em Éfeso. E faz sentido de acordo com toda a história dele, né? Ter sido preso, assim como Paulo, e Paulo foi decapitado. Timóteo provavelmente foi apedrejado. Esse é um resumo da vida desse jovem. Agora eu queria focar com vocês qual foi o centro da vontade de Deus para a vida desse homem, para a vida desse jovem aprendiz de apóstolo. Eu cheguei à conclusão que o centro da vontade de Deus para a vida de Timóteo foi ser um coadjuvante fiel. Porque ele não foi chamado para ser como Paulo. Paulo era o protagonista. Ele foi chamado para ser coadjuvante, auxiliar. E nós vamos ver que isso é uma das belezas do reino de Deus. Isso é a maravilha da multiforme
graça, multiforme sabedoria da igreja. E o primeiro ponto é esse, ser um coadjuvante. Abra comigo lá em Atos, capítulo 18. Esse foi o texto que mais me marcou, irmãos. Atos capítulo 18. Atos 18, de 1 a 5. Olha o que diz. Quem tiver sem Bíblia, olha do coleguinha aí. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Agora o principal. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Irmãos, olha a riqueza disso. Olha o centro da vontade de Deus na vida de Timóteo. Ele foi chamado para ser coadjuvante, auxiliar. E isso tem um valor imensurável no reino de Deus. Por quê? Porque Deus dá dons diferentes para cada um. Deus dá mais dons para um, menos dons para outro, e tudo isso se complementa no reino de Deus. Então Timóteo, quando chega, libera Paulo para cumprir o seu chamado. Olha que lindo. Paulo tinha que fabricar tendas, porque não tinha auxílio financeiro. Faltou também aqueles que a Bíblia vai dizer, né, em Romanos 12, o próprio Paulo, aqueles com o dom de contribuir. Provavelmente Paulo teve dificuldade em encontrar pessoas que o ajudassem financeiramente nesse momento, e ele precisou trabalhar com as suas próprias mãos. É digno também. A questão é, qual foi o chamado principal de Paulo? Onde ele seria mais eficaz? Fabricando tenda ou anunciando o Cristo ressurreto? Principalmente com a vida de Paulo, um ex-perseguidor da igreja. Olha o testemunho de vida que ele tinha. Então ele seria muito mais efetivo na sua missão pregando o evangelho do que fabricando tendas. Provavelmente Deus capacitou outros para fabricar tendas e fazer boas tendas, porque a gente precisa morar também. Se não tivesse um bom fabricante de tendas, a gente não estaria aqui agora. A gente precisa das tendas, mas cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. E Timóteo foi chamado para ser auxiliar. E quando ele chega, o reino de Deus avança por meio dos auxiliares. Olha que lindo. O reino de Deus não avança só com Paulo. O reino de Deus avança mais com os auxiliares. E junto com Paulo. Então a gente precisa entender e valorizar pessoas vocacionadas. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala assim, nossa, fulano faz isso com tanto gosto, com tanta vontade, e ele faz tão bem, com tanta leveza. Essas pessoas a gente tem que valorizar. Então, se você precisa fazer um trabalho, procura pessoas que foram chamadas para fazer aquilo, vocacionadas. Por quê? Porque você vai abençoar o reino de Deus. Como o David falou aqui, por isso é tão importante o dom de contribuição. Porque sem o dom de contribuição, não teríamos possibilidade, né, de pessoas, de famílias, se dedicarem mais ao estudo da Escritura, à pregação, a arrumar as coisas aqui, a cuidar da casa. O David essa semana passou a semana inteira pintando. Quem já conhece sabe, né? O quanto ele zela pela casa. Isso só é possível com outros coadjuvantes que auxiliam com seus recursos. E tudo isso se complementa num mosaico perfeito dentro do reino de Deus. Por isso é tão importante a ação de todos os membros.
E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, olha que lindo esse texto, 1 Coríntios 12, passa um pouquinho aí. Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 14. 1 Coríntios 12, 14. O corpo, gente, o corpo de Cristo, né? Paulo está falando da igreja. O corpo não é feito de um só membro, viu? Mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas há um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Ou seja, meus irmãos, no reino de Deus, na igreja, todos são importantes. Não importa o nível de... Não importa se toca, se canta, se prega, se abre o culto, se arruma o café, se cuida das crianças. Não importa. Tudo isso se complementa. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. E Deus dispôs cada um de acordo com seus dons. Lembram da parábola dos talentos? Deus deu 5 talentos para um, 1 talento para outro, 10 para outro, de acordo com a sua capacidade. Então, cada um de nós nasceu com uma capacidade inata. Eu não posso exigir de uns o que ele não tem capacidade de fazer. Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, dispôs cada um de forma perfeita, para que a justa cooperação de cada parte movimente isso que a gente chama de igreja. Isso é lindo demais. Porque todos são importantes. Quem está aqui pregando está cumprindo uma das funções da igreja. Uma. Charles e Azulei, que chegaram cedo hoje, prepararam aquela mesa maravilhosa para a gente. A gente teve um momento de prazer ali, de comunhão, que é um dos princípios da igreja. Atos 2:42. Doutrina, oração, comunhão e partir do pão. Nós partimos o pão ali, isso faz parte. Quem limpou aqui hoje cumpriu uma função. Por quê? É um ambiente mais agradável para a gente se reunir, para a gente cantar. Então todos são importantes. Por isso a gente precisa da justa cooperação de todos. Em todas as coisas. Na escala do café, na escala com as crianças. Dia que eu não estou aqui, a gente está lá com as crianças. Mas onde eu me sinto mais usado por Deus? É com isso aqui. Então se a gente tivesse mais auxílio com as crianças, por exemplo, eu conseguiria me dedicar mais à escritura. Mas enquanto não tem, amém. Vamos fazer como Paulo, vamos fabricar tenda. Vamos cuidar das crianças. Eu gosto também, mas é diferente. Quando eu abro a escritura, eu me sinto mais... Agora, quando eu estou com aquele tanto de menina na minha frente, é desafiador, mas sai alguma coisa, mas é diferente. Quando eu estou com violão, é diferente. Sai alguma coisa. Mas com a escritura, eu me sinto mais em casa. É o que eu me dedico mais. É o que eu estudo mais. É mais fácil. Se alguém faltar um dia aqui, talvez saia uma mensagem de última hora, assim. Mas talvez uma música não saia. Um negócio com as crianças não sai. Você tem que brincar com elas. Entendem? São chamados, são vocações. Por isso a gente precisa valorizar todos no corpo de Cristo. E a gente tentar incentivar aqueles que são chamados para algumas coisas. Uma vez eu ouvi uma irmã falando assim, olha, eu tive que trancar minha faculdade. E é uma irmã que eu vejo que foi chamada para fazer aquilo que ela estava fazendo. E eu lembrei assim, falei, nossa, a gente conversa muito sobre isso, né, Sandra? O dia que a gente puder bancar uma faculdade de alguém vocacionado,
como igreja, nossa, nós vamos fazer um bom investimento. Imagina, de que a gente tiver caixa suficiente para custear uma faculdade de alguém. Gente, isso é maravilhoso demais. Felipe, entrando na política, olha que bênção. Um membro entrando para um lugar que precisa de luz. Isso é maravilhoso. E isso é justa cooperação. Isso só é possível com todos cooperando, cada um na sua área. E alguns são chamados apenas para contribuir. Alguns são chamados apenas para varrer, cuidar, estar nos bastidores. Está tudo bem. Nem todos são chamados para fazer as coisas grandes da igreja. E as menores são importantes para as grandes. E tudo se coopera para o bem do reino de Deus. Então esse foi o primeiro chamado, primeira vontade, centro da vontade de Deus para a vida de Timóteo. Ser coadjuvante. Mas só isso não basta. Mesmo para ser um coadjuvante, é preciso fidelidade. Mesmo sendo um coadjuvante, é preciso algumas qualidades. Porque seja para limpar um chão, seja para limpar um banheiro, seja para fazer qualquer coisa dentro do corpo, é preciso santidade. Não pode ser qualquer um. E essa foi o segundo centro da vontade de Deus que eu percebo para a vida de Timóteo. Não só um coadjuvante, mas um coadjuvante fiel e referência para outros. Gente, Timóteo é sempre elogiado. Os irmãos de Icônio e Listra davam bom testemunho deles, diz Paulo em Atos 16. Lá em Filipenses 2:22, Paulo diz que ele foi aprovado no serviço. Por quê? Porque ele serviu como um filho serve ao pai. E em 2 Timóteo 1:5, Paulo diz que ele tinha uma fé não fingida, a mesma fé de Eunice, sua mãe, de Lloyd. Então, ele foi sempre elogiado. O fato dele ser um coadjuvante não significa que ele poderia levar a vida de qualquer jeito. Ele precisa ser fiel também. Ele tinha que ter as mesmas qualidades do Paulo, mas cumprindo funções diferentes, que não são graus de importância, mas são níveis diferentes de relevância, de amplitude, e está tudo bem. Como eu já falei aqui, né? Cuidar de um filho já é uma grande obra no reino de Deus. Imagina Maria. Maria cuidou demais, mas um deles foi o Salvador do universo, o Redentor do cosmos. Então, no reino de Deus, todas as obras são importantes. Das menos relevantes em amplitude, às mais relevantes. Todas se complementam. Mas é preciso ter um bom testemunho para ser coadjuvante também. Não pode ser qualquer vida. Sabe aquela ideia? Eu não sou pastor, eu não prego, eu não toco, então eu me permito fazer algumas coisas que eles não se permitem, que a Bíblia não permite, né? Obviamente. Não, isso não existe. Não existe isso. A santidade só vai entrar no reino de Deus quem for santo. Não vai entrar no reino de Deus quem pregou para multidões, não. O critério é santidade, não é a relevância. Então não importa se pregou para 100 ou para 1 milhão, não importa se tinha 10 ou 500 seguidores, não importa. Só vai entrar no reino de Deus quem for santo. Quem estiver nesse processo de santidade, de santificação. E essas qualidades são construídas no discipulado. Abra comigo em 2 Timóteo 3. O vento já me levou aqui para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. Olha o que Paulo fala de Timóteo. 2 Timóteo 3, 10. Diz o seguinte. Paulo falando para Timóteo, né? A carta é a Timóteo. Paulo preso, aqui já na segunda prisão, já com a sua sentença de morte. E ele dá as últimas recomendações a Timóteo. E olha o que ele fala para Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Então Timóteo andou perto de Paulo durante toda a sua vida. E essas qualidades, essa santificação, só é possível nesse processo de discipulado.
Não há como você ser aperfeiçoado sozinho. Deus instituiu o corpo edifica a si mesmo, não é isso que Paulo fala lá em Coríntios? A justa cooperação, o corpo edifica a si mesmo. Então o que falta no Tiago eu posso complementar, o que falta em mim o Tiago me complementa, e aí isso é uma troca em todos os membros. Por isso que cada um tem uma vocação, por isso que cada um tem um físico, isso é a multiforme sabedoria de Deus. Deus é sábio, ele sabe como ele faz as coisas. E essas qualidades são construídas nesse processo de discipulado. Não há como você ser desafiado sozinho, porque você vai ficar, como eu falei no início, à mercê de si mesmo. E qual é a nossa tendência? É nos esconder, é nos enganar. Nós somos os maiores mestres de enganar a nós mesmos. A gente sabe todos os gatilhos que a gente pode nos enganar. As desculpas que a gente pode criar, para qualquer coisa. Não só para julgar o início do exercício para segunda-feira, viu? Mas é para qualquer coisa na vida. A gente quer se enganar, a gente quer procrastinar. A gente não quer confronto. A gente quer ficar sozinho na nossa vida, sem confronto. E igreja não tem como isso acontecer. Reino de Deus, salvação, não é possível isso acontecer. Somente nesse processo de perto, que Timóteo seguiu Paulo até o final da sua vida. De perto. Inclusive nas perseguições e nos sofrimentos, que Paulo fala no verso 11. Ele também seguiu isso de perto. E aí pense na sua vida. Quem você tem andado perto? De quem você tem aproximado? De quem você tem compartilhado a sua vida? Aberto o seu coração? Gente, a coisa mais difícil é entrar no coração de alguém. A coisa mais difícil é entrar no coração de alguém. É ter um amigo que você pode abrir o seu coração, contar aquelas mazelas que só você sabe. Mas isso é parte do processo de santificação, de construir um caráter aprovado, que mesmo sendo um coadjuvante, você será digno de entrar no reino de Deus. O critério não é a amplitude do que a gente faz, o critério é a santidade. Isso só é possível nessa construção de perto no discipulado. E um dos pontos que Paulo chama mais a atenção de Timóteo, dentro desse processo de discipulado, sabe o que é? Esperança. Perseverança. Perseverança. Porque não adianta só receber a Cristo, gente, e deixar a vida me levar. Não é assim que funciona o processo de salvação. O processo de salvação é, você recebe a Cristo, você entende a obra redentora de Jesus, confessa com a sua boca, se batiza publicamente, né, São Antônio? São Antônio está nesse processo. Entendeu a mensagem salvífica do Salvador, confessou com a boca dele, se batizou publicamente, está congregando, a gente encontra com ele e ele fala da vida dele, dos problemas. E como Paulo orientou a Timóteo, né, eu sou muito mais novo, exorte os mais velhos como pais. E a gente informa, né, São Antônio? Olha, São Antônio, isso aqui eu acho que não está legal, São Antônio. Né, Diego? Esse é o processo da vida, de discipulado. E Paulo chama a atenção de Timóteo para a perseverança. Lá na primeira carta, olha o que Paulo fala com ele. Mantenha a fé, exercite-se na piedade, não negligencie o dom de você, persevere nos deveres, conserve-se puro. Lá no capítulo 6, fuja do amor ao dinheiro. Lá no final, guarde o que lhe foi confiado. Olha os termos. Guardar, manter, perseverar. Na segunda carta, ele diz as mesmas coisas. Mantenha viva a chama do dom que há em você. Retenha a doutrina. Fortifique-se na graça. Fuja dos desejos da juventude. Paulo teve que alertar Timóteo, olha, cuidado com os desejos que vão surgir no seu coração. Fuja disso. Permaneça na doutrina. Então Paulo chamou a atenção de Timóteo o tempo todo, porque ele já tinha conhecido o Salvador, ele já tinha se entregado, ele já tinha se batizado. Agora ele precisava uma outra função, perseverar, até o final da vida. Só isso. Só faltava isso, perseverar, guardar.
exercitar. E isso, irmãos, é uma responsabilidade humana. A salvação, ela é recebida passivamente. Nós recebemos a graça e a dádiva da salvação. De graça, de valor, de forma imerecida. Agora, a santificação é um processo que a gente precisa exercitar, buscar, perseverar, manter vivo. Isso é nossa responsabilidade. E Deus continua disponível, pela graça dele, em dar àquele que busca. Mas isso cabe a nós. Paulo exortou Timóteo mais de 10 vezes a perseverar. Por quê? Isso cabia a Timóteo. Não cabia a Deus, não cabia a Paulo. É individual. Então cabe a você manter e guardar aquilo que você recebeu um dia. Se você encontrou Jesus e se entregou a Ele. Cabe a você agora, até o final da sua vida, perseverar. E eu acho tão maravilhoso quando eu vejo senhores e senhoras congregando. Eu conheço pessoas que estão tão novos, 60, 70 anos. Isso hoje em dia não é nada. E já estão assim, não vou na igreja mais. Nossa, eu não tenho mais nada para contribuir. Eu não consigo chegar lá. Gente, mas tem tanta possibilidade. Dona Ida se esforça tanto, né, Dona Ida? Pega Uber. Fazer o quê? Porque ela entende o valor de se santificar. Porque a senhora está pronta, Dona Ida? Se ela não está, meus irmãos, quem somos nós? Para achar que a gente pode caminhar sozinho? Então a gente precisa manter viva, conservar, guardar a fé diariamente. Por isso, as disciplinas espirituais. Jejum, oração, congregar, tudo isso são disciplinas. Se expor aos irmãos. E a apostasia é um alerta da Escritura. Ela será a característica do fim dos tempos. Viu? Então, a Bíblia alerta, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. No final dos tempos, e nós já temos bons indícios que já estamos caminhando a passos largos para chegar nele, a apostasia será uma realidade. Ou seja, muitos vão apostatar. Muitos vão abandonar. Paulo, nas suas cartas, o que ele mais falou foi isso. Ele cita nomes. Fulano me abandonou, amou mais esse mundo. Ciclano me abandonou na minha defesa, não ficou ninguém. Por quê? Começar é muito fácil, mas permanecer, perseverar, essa é a nossa missão. Esse é o maior dificultador. Esse é o maior desafio na fé cristã. É permanecer naquilo que nós ouvimos. E eu queria concluir com o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 3. Isso é um alerta para a mensagem dos nossos dias. Que Timóteo não se corrompeu com ela. Essa ideia de que você tem que ser o top em tudo. Você tem que estar à frente de tudo. Você tem que ser mais forte, mais bonito. Tem que ser rico, tem que ser tudo. Não pode ter tristeza, tem que ter uma vida perfeita. Isso é falso. Tira essa carga de exigência de você. Isso você vai tirar um peso dos seus ombros. É óbvio que isso não pode ser uma desculpa para procrastinação, para não dar o nosso melhor dentro daquilo que Deus nos chamou. Porque Timóteo foi chamado para ser coadjuvante, mas ele era um excelente coadjuvante. Ele não era qualquer um. Ele foi excelente. Ele tinha todas as características do próprio Paulo. Então isso não é desculpa para a gente relaxar na nossa vida, de não buscar dar o nosso melhor, de não buscar fazer tudo com excelência no nosso trabalho, na nossa família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para a gente tirar essa falsa ideia que nos é vendida hoje. E olha só, Paulo aos Romanos, versículo 3, 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus te concedeu. Olha isso. Seja o melhor dentro daquilo que Deus te chamou. Seja o melhor naquilo que Deus te capacitou, nos seus dons. Se é consertar computador, faça com excelência. Seja o melhor que você pode ser. Se é pregar, pregue com esmero. Se é fazer o que for, seja referência na sua vida. Isso não quer dizer que você não possa ser chamado para ter uma obra muito relevante também. Isso não é o problema. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz que a candeia não pode ser colocada debaixo da mesa. São duas coisas diferentes. Se Deus te chamou para coisas grandes, amém, glória a Deus, faça para a glória dele. Né? Nós temos um autor best-seller, Deus chamou ele para escrever e para abençoar muita gente. Amém. Que seja feito para a glória dele. Mas se Deus chamou para cuidar dos seus filhos, amém. Cuide da melhor forma dos seus filhos. Porque isso também faz parte de todo o reino de Deus. Faça com excelência. A questão não é se Deus chamou para algo grande ou algo pequeno. A questão é se você pode ser até conhecido aqui na terra. A questão é se você não é conhecido nos céus. Esse é o problema. Porque ser conhecido na terra dura até a lápide. Mas depois da lápide, onde você vai ser conhecido? Onde você vai passar a sua eternidade? Ao lado de Deus ou longe de Deus? Né? Lembra lá em Atos 19? Um grupo de pessoas olharam para Paulo e falaram: nossa, nós vamos fazer isso, vamos expulsar demônio. Aí um grupo de irmãos chegaram e falaram: em nome do Jesus que Paulo prega, saia! E aí o demônio respondeu a eles. Esse é o protótipo do neopentecostalismo, né, irmãos? O demônio respondeu: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Não conheço vocês, vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês são até religiosos, são judeus, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Irmãos, isso é muito sério. Não tem a ver com ter uma religião, não tem a ver com ter uma denominação católico, evangélico, espírita, não tem nada a ver com isso. Salvação é Cristo. É se você ter um encontro com Ele pessoal. Não tem a ver com denominação. Aqueles homens eram religiosos. E o diabo não conhecia eles. Eles não eram conhecidos no reino de Deus, no reino dos céus, no reino espiritual. Lembram de Pedro? Pedro é mais fácil de lembrar. Pedro, depois de 3 anos caminhando com Jesus, Jesus fala para ele: Pedro, Satanás pediu a sua alma, mas eu orei por você. Então, Pedro, você, quando se converter, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro já se achava o cara. Pedro falou: olha, Senhor, eu vou até o final com o Senhor. Eu sou cristão mesmo. Eu não vou abandonar. E Jesus falou: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, cuidado com essas exigências do nosso mundo contemporâneo. Muito cuidado. Foque naquilo que o Pai te chamou. E seja fiel naquilo como Timóteo. Não tome como referências pessoas que muitas vezes nem conhecem a Deus. Estão ensinando coisas que têm laçado muitos irmãos com um ar de piedade. Muito cuidado. Você não precisa ser o mais forte, o mais magro. Você precisa ser saudável. Cuidar do seu corpo. É isso que você precisa. Você não precisa ser rico. Você é chamado para ter uma vida de equilíbrio, de moderação. Esse é o nosso chamado. Se Deus te confiar cada vez mais, amém. Produza cada vez mais. Mas vive uma vida de moderação. Cuidado. Você não precisa viver uma vida de Instagram, onde está tudo bem o tempo todo. Você pode se entristecer. E deve. O luto, inclusive,
segundo os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, ele deve ser vivido. Porque a pessoa que fica negando o luto, depois isso estoura pior. Então viva a tristeza. Se é um dia mau, amém, chama o irmão para orar por você. Se é um dia bom, chama o irmão para se alegrar com você. Isso tudo faz parte da vida. E o jovem Timóteo não se envolveu com essas ideias. O jovem Timóteo, ele optou por perder a sua vida. Imagine pregar isso num congresso de jovens hoje. Vamos lá, irmãos, galera, vamos morrer. Vamos perder a nossa vida. É o chamado do Evangelho. Quem quiser, vira após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Jesus para nós. Isso não significa uma vida triste, uma vida sem fazer nada, uma vida sem alegrias, sem gozo. Não. É perder a sua vida. O que Jesus está querendo dizer? Entregue o controle para mim. Deixa eu conduzir suas finanças, seu namoro, deixa eu conduzir sua vida profissional, a sua vida familiar, deixa eu conduzir. Eu sei fazer isso. Isso é perder a sua vida. E quando a gente faz isso, o que eu fiz há 17 anos, eu nasci num ambiente religioso, irmãos. Minha mãe me colocava de joelho para rezar o terço. Eu nasci nesse ambiente. E todos nós aqui nascemos em algum ambiente religioso. Mas salvação não tem a ver com ambiente religioso. Salvação tem a ver com conhecer a Cristo, entregar sua vida a Ele e segui-lo até o final da sua vida. A minha mãe se entregou em 2018, se batizou e está hoje congregando e buscando se santificar diariamente. E você conhece esse Jesus? Você já teve um encontro pessoal com esse Jesus? Você em algum momento da sua vida já confessou com a sua boca que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? E que você, a partir daquele momento, reconhece que herdou o pecado de Adão e que a obra de Jesus naquela cruz foi para salvar a sua vida? Timóteo, mesmo jovem, decide perder a sua vida com V minúsculo, para que ele ganhe a vida verdadeira com V maiúsculo. Porque é isso que Jesus fala. Quem amar a sua vida nesse mundo, perderá. Quem perder a sua vida nesse mundo, ganhará. Porque a vida começa depois da lápide. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é só uma fração. Isso aqui é só um período de tempo, pela graça de Deus que nós temos, para conhecê-lo pessoalmente. Para que, de fato, um dia a gente chegue diante dele e ouça, se Deus quiser, vinde, benditos do meu Pai. Gozem do reino eterno preparado para vocês até o fim dos tempos.